A gente começa, tá? Eu sou presidente da sociedade atualmente. Tenho a honra de estar apresentando hoje essa aula, né? Assim, o início dessa aula. Agradecer imensamente a participação do Dr. Mário, do Dr. Roberto, do Dr. Cabral, no aceito desse convite. E a gente vai hoje aprender um pouquinho mais sobre asma grave e o uso dos imunobiológicos, aí, o que a gente aprendeu nesse período. Dr. Cabral é chefe da pneumologia do Hospital do Gama e da Universidade Católica de Brasília, vai ser nosso moderador. Eu vou passar a palavra para ele nesse momento, para conduzir o resto da reunião. Boa noite a todos. Boa aula. Olá, boa noite a todos. Agradeço o convite da Nathalie. Cumprimento a todos da Sociedade Brasiliense, cumprimentando a Nathalie, né? E é uma satisfação, um dia depois do Dia Mundial da Asma, que é uma das doenças mais prevalentes em pneumologia. A gente está com 2 colegas e amigos de longa data. A gente vai ter uma apresentação, um caso clínico de asma de difícil controle do Dr. Mário, comentada pelo Dr. Roberto. O Dr. Mário é um colega de longa data, pneumologista, especialista em pneumologia pela Sociedade de Pneumologia, foi secretário-geral da Sociedade Brasileira de Pneumologia e foi chefe do serviço de pneumologia do Gama, né? Quando eu tive a oportunidade de trabalhar, ele foi um dos idealizadores do serviço. Só havia o serviço de fisiologia e ele, com outros colegas, montou o serviço de pneumologia. O Dr. Roberto Stibulov, né, tem um currículo extenso na área de atuação e pesquisa em asma, foi chefe do Serviço de Pneumologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, coordenador de uma das comissões maiores da Sociedade de Pneumologia, que é a Sociedade de Asma, e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Então, vou passar a palavra para o Dr. Mário. Vocês encaminhem seus questionamentos, suas dúvidas, opiniões pelo chat, que a gente vai repassar ao final das apresentações. Dr. Mário. Olá, boa noite a todos. E é um prazer estar aqui com vocês. E nós estamos acertando aqui os últimos acertos aqui do computador, que eu tive que mudar de computador na última hora. Bom, por sugestão, acho que sua, né, Cabral? Se botou aqui para falar sobre um caso clínico, né? E a asma de difícil controle, assim, como o próprio nome diz, exige muita paciência da gente, muita atenção, muito cuidado, né? E a gente se deparou com a possibilidade de poder oferecer mais aos nossos pacientes asmáticos alguma coisa diferente do que nós vimos trabalhando até então. Mas para isso, assim, a gente tem que trabalhar com bastante cuidado nessa escuta dos pacientes, na seleção dos casos e na grande quantidade de paciente asmático que nós temos, alguns poucos se enquadram na categoria de asma grave mesmo, né? Asma grave refratária ao tratamento usual, né? E isso envolve, como todo mundo aqui sabe, envolve uma abordagem bem profunda, analisando todos os casos. Acho que caiu aqui alguma coisa. Então, assim, a seleção de casos assim, não é muito extensa, nós não temos tantos casos no nosso dia a dia, né? Então, foi pedido para que eu selecionasse alguns casos, eu selecionei 5 casos da minha clínica, lá na nossa clínica, e conseguimos trazer para vocês qual o perfil desses pacientes, que é uma coisa que sempre me intrigou, né? Como é que se a gente podia unir todos os casos, se eles tinham um perfil, o mesmo perfil, se eles tinham alguma coisa em comum. E, por mais, assim, surpreendente, eles não têm tanta coisa em comum. Meus pacientes que eu tenho são poucos, né? São 5 pacientes que estão usando hoje os imunos biológicos, que são hoje o tratamento indicado para a asma grave refratária, junto com os demais medicamentos usuais já indicados por todas as diretrizes nacionais e internacionais.
mas a adoção dos imunobiológicos exige que a gente selecione os pacientes, e no meu caso específico, eu venho trabalhando com 5 pacientes. E aí eu trouxe para vocês um apanhado que está dos 5 pacientes, e depois selecionei um dos casos especificamente. Tá, pode passar, Nathalie? Nathalie? Compartilhar a tela. Que vai botar, ele vai botar agora. Isso, esse aí. Então, eu selecionei esses 5 pacientes. Como vocês podem ver, a média de idades é muito elevada, né? 76, 75, 83, 26, que é um caso mais recente, e, por último, o último, 75 anos. E eu tentei achar assim, se tinha alguma coisa em comum e que poderia ser modificada ao longo do tempo, né, com o tratamento já com os imunos biológicos. Então, o que é que nós encontramos? O percentual de eosinófilos realmente, nesses pacientes, foi muito alto, 21%, 10%, um menor com 7%, o outro com 9% e o outro com 8%. Mas que chamou muita atenção em alguns casos, com exceção desse paciente com 83 anos, foi a IgE muito elevada, que aí impedia, inclusive, que a gente pudesse usar o primeiro imunobiológico que saiu, que foi o omalizumab, que com a IgE muito elevada, 2.660, outro de 4.000, um menor com 50, o outro 616 e o quinto com 2.488, muito alto. O perfil da espirometria também foi comum com todos eles. Poucos responsivos, embora eu tivesse um F1 muito baixo, o tifenor deles também ficava na margem de 70, 60 e poucos por cento. Mas dessa paciente com 26, que é uma fisioterapeuta, foi a única que era responsiva mesmo, fortemente responsiva ao broncodilatador. E basicamente era mais ou menos isso. E todos eles vinham assim com internações, com aquela história usual. Muitas internações, visitas frequentes, 8 a 10 visitas por ano no consultório, 2 ou 3 visitas a serviço de emergência, o uso do broncodilatador de curta duração de maneira abusiva, embora usando os corticoides, usando os corticoides inalatórios, usando o corticoide oral. Então, é um sofrimento muito grande para esses pacientes. E, por liberação do laboratório, nós conseguimos usar, nesses 5 pacientes, conseguimos usar os imunobiológicos. E aí a resposta foi muito forte. Esse segundo caso, de 75 anos, e que não respondeu, o tratamento não respondeu, não, assim, infelizmente, o convênio dela não liberou mais a liberação do remédio, né, da medicação. E, com isso, ela vem tendo crises sucessivas, vem piorando o quadro clínico dela, e ela não consegue, tentou entrar na justiça, não conseguiu, então hoje ela está fora do nosso grupo. Então, nós ficamos só com 4 pacientes mesmo, usando de maneira rotineira. O marcador da espirometria não foi muito forte, conforme também isso já é bem estabelecido, também está sendo estabelecido nos trabalhos de revisão. E eles não modificam tanto. O grande salto na qualidade de vida desses pacientes, conforme a gente vai ver mais para frente. Podemos passar? Próximo. Sim, então eu separei esse caso, que é de um senhor que é gráfico, né? Ele fez a primeira consulta conosco em 2016 e vinha com muitas crises mesmo, frequentes. Ele trabalhou com muita tinta a vida toda, ele trabalhou com todos os agentes que pudessem fazer mal para ele no serviço gráfico, muita tinta, pegou a parte ainda antiga, que mexia também com chumbo, né? E ele fazia uso de várias medicações, corticoide oral, os corticoides inalatórios, mais o broncodilatador de longa duração, os de curta duração, também era hipertenso, diabético e também com hipertrofia de próstata e uma dislipidemia. Então, usava toda essa gama de medicação e sem resposta. Ele não conseguia ficar sem visitar o médico, a gente no consultório com frequência, a partir dessa data. E nesse período ele teve pneumonia, teve sinusite, infecções vias aéreas de frequência,
A tomografia não tinha nada de relevante, mostrou só separada telomatose aórtica e coronariana e a hipertensão arterial que ele tinha também. Na época, em 2016, eu tinha esse perfil na espirometria, capacidade vital de 66%, BF1 de 47%, multifinor de 55%. Os eosinófilos já 21%, com 1.554 células, e uma IgE de 2.669. Próximo. Bom, e fomos acompanhando ele. Em 2019, nós conseguimos começar a usar o Nucala, né? Mepolizumab. Já em fevereiro, ele tomou a primeira dose em janeiro, e em fevereiro ele já voltou ao consultório referindo uma grande melhora após a primeira dose. Esse paciente é um senhor de 75 anos, e ele, na verdade, ele é um entusiasta mesmo da medicação. Ele foi, em abril de 2019, ele já tinha suspendido o uso de Spiriva, de Montelukast, e o hemograma já mostrava 1% de eosinófilos. Em maio, ele falou que tinha tido uma melhora sensacional, e já queria tirar até mesmo os corticoides inalatórios. Aí eu pedi para ele continuar usando, pelo menos. E agora, passou a pandemia, ele não voltou ao consultório, voltou agora em fevereiro de 2021, referindo que estava estável, não teve nenhuma crise nesse último ano, mantendo o uso no Nucala, que ele conseguiu acesso, né? E mais o corticoide inalatório e o bronquilatador. E não teve crise a partir de 2019 mais. A espirometria mostrou esse padrão. Então, tem em 2016, você tinha 47 de F1, teve em 2019 44 e em 2021 48. Não tem uma grande alteração no seu perfil da espirometria. O grande indicador da resposta ao tratamento para esse caso foi retirada de toda a medicação auxiliar que a gente usava, nós paramos de usar toda, ele está usando só o bronquilatador associado ao corticoide inalatório, mais o imunobiológico, mepolizumab, e a qualidade, o que chama atenção nele é o bem-estar desse paciente. Ele chega muito feliz e muito tranquilo no consultório. Ele chega assim, ele chega sorridente, conversa, vai lá, na verdade, hoje ele está indo no consultório mais para conversar com a gente e agradecer o tratamento que foi instituído para ele. Então, esse é o perfil desse paciente. Dos outros também. Os outros pacientes também, os outros 4 pacientes os outros 3 pacientes que estão fazendo uso regular. A mais jovem começou agora, e ela vinha já sendo seguida por nós desde 2015. A única, ela vinha tendo aumento de peso, uso de corticoide oral, internações, uma jovem da nossa área de saúde, mas que você via angústia na pessoa, assim, com 20 anos de idade, 21, 22, foi subindo, 26 anos hoje, e agora que nós conseguimos iniciar o mepolizumab dela. Ela já usou a primeira dose, já está mais tranquila, e vamos ver, também vamos acompanhar para ver como é que vai ser a resposta dessa jovem. Basicamente é isso, são casos que batem com a literatura, que não modifica muito o padrão da espirometria, mas o que muda mesmo é a informação do paciente, a qualidade de vida que ele tem, que ele leva, a retirada rápida dos medicamentos que ele fazia uso, principalmente dos corticosteroides orais, né? E assim, a satisfação dele com o tratamento é muito surpreendente. Foi uma coisa assim que está marcando bem o tratamento. Assim, aumenta a nossa responsabilidade no que se refere à seleção desses pacientes. Nós temos que realmente selecionar bem devido ao alto custo desses remédios. Então, a gente tem que realmente selecionar para não fazer uso de maneira intempestiva. Basicamente é isso. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade. Mari, enquanto o Keidson vai colocando a apresentação do Roberto, só complementar algumas coisas. Seu paciente não fumava, não é? Não fumava. Ele já tinha também uma redução da CVF, provavelmente por alguns anos de doença. E apesar de não ter variação na espirometria, as diretrizes das sociedades brasileiras e internacionais colocam isso que você falou, né? Que a gente deve avaliar
objetivamente, talvez com um questionário também, né? Sim, o ACQ. Ou GENA, o ACQ, isso. O ACQ desse último paciente, a gente vai bater no teto hoje. Se fosse fazer assim, fica até estranho, né? Mas ele bateria no 25 hoje, tranquilamente, né? Ele está muito bem mesmo. Os demais também. O outro paciente de 83 anos é um paciente que tinha crise diária. E depois que ele passou a usar, ele ligava para mim quase toda noite. Chegava nesse ponto. Assim, ele tinha tinha um acesso fácil, né? Então ele ligava, estava desesperador o caso dele. E ele também melhorou muito. Esse paciente, só para a gente não confundir se era de início tardio ou não, porque ele chegou para você já com uma idade avançada, mas muito avançada. Ele começou com qual idade, Mário? Olha, a maioria desses, dois pacientes desses são de asma de início tardio, Cabral. Outros referiam a bronquite na infância. Assim, minha mãe falava que eu tinha tido. Especificamente? Como? E esse desse caso especificamente foi mais tardio ou mais precoce? Mais tardio, Cabral. É uma coisa também interessante, né? Asma de início tardio. Mas o que me chamou atenção, foi a IgE muito alta na maioria desses pacientes, muito além do usual, né? Muito elevada mesmo. Acho que o Roberto já está no jeito para a apresentação. Acho que ele vai fazer a apresentação seguido dos comentários. E as pessoas, por favor, encaminhem os questionamentos no chat. Roberto. Tá. Vamos lá. Bom, eu queria inicialmente dar boa noite a todos, cumprimentar a Nathalie, o Cabral, o Mário, Edson, todos os conectados, dizer que é uma honra e uma especial satisfação poder interagir com o grupo de Brasília, porque eu me formei na UNB em 80, tá dando 41 anos já de formado aí na UNB. Então, eu tenho uma afeição especial por Brasília, o que aumenta a minha satisfação de estar com vocês aqui. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Estão enxergando? Sim. Bom, a proposta dessa apresentação é fundamentalmente mostrar a experiência clínica prática, né, com 3 anos de uso do mepolizumab, baseado fundamentalmente nos estudos de vida real, que nós temos vários já publicados, né, que na realidade é o que mostra a experiência. O estudo de vida real, o pesquisador é o próprio médico do paciente. O Mário se referiu a uma paciente que não conseguiu pelo convênio. Hoje o mepolizumab no CALA já está no rol da ANS, da saúde suplementar, então os convênios são obrigados a pagar o medicamento, tá? Já está oficialmente, e hoje nós tivemos uma notícia muito boa, que a Conitec aprovou a inclusão do mepolizumab no rol do SUS. Então, esses doentes que são graves, portadores de asma grave refratária e eosinofílica, terão a disponibilização do medicamento. Isso, para o doente, principalmente, é uma notícia extremamente boa, extremamente importante. Então, Mário, você pode chamar a tua doente de volta lá, porque o convênio está obrigado a pagar o medicamento, né? Como o Cabral falou, eu trabalho na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, eu chefio a disciplina do sistema respiratório. Como conflito de interesse, eu sou especialista interno da GSK em tempo parcial para divulgação científica, né? Bom, quem é esse doente, né, que o Mário mostrou nos casos, né, que ele ilustrou, e um dos casos bem ilustrado? Quem é esse doente que tem essa asma problemática inicialmente, né? O doente está com alta intensidade de tratamento, tomando doses elevadas, máximas de corticoide inalatório, mais um segundo, um terceiro, até um quarto medicamento controlador, como um dos doentes do Mário utilizava. Esse paciente tem necessidade de usar corticoide sistêmico ou persistentemente, ou com
cursos, né, frequentes, com todos os efeitos colaterais do corticoide sistêmico, né? E é um paciente que você avalia no consultório, ele tem adesão ao tratamento, usa o dispositivo adequadamente na dose que você determina, né? As comorbidades estão controladas, como o Cabral manifestou muito bem, é um paciente que não tem tabagismo passivo ou ativo, né? E mesmo assim, com todas essas medidas, ele tem a asma não controlada, né? O ACT abaixo de 15, muitas vezes abaixo de 13, né? Ele precisa utilizar corticoide oral para ter o mínimo de controle. Tem exacerbações frequentes, são exacerbações muitas vezes graves, né? Que levam o paciente para o hospital, para o pronto-socorro. E se ele quiser se manter no mínimo nível de controle, ele precisa ficar tomando corticoide oral com todos os efeitos colaterais. A partir desse momento, que é a forma como o paciente chega para a gente, nós temos que fazer uma avaliação sistematizada. E é importante que nós façamos essa avaliação sistematizada para que o doente tenha o tratamento personalizado. Como o Mário Sérgio falou muito bem, os doentes são diferentes. Os doentes estão submetidos a fatores internos e externos diferentes. Então, a asma problemática, que no final vai se tornar uma asma grave refratária, ele tem que ser individualizado, ele tem que ser avaliado na sua individualidade, como bem determina hoje a medicina personalizada. Então, inicialmente, depois de nós confirmarmos o diagnóstico de asma, muitas vezes o indivíduo tem um diagnóstico diferencial que simula a asma, nós temos que ser obstinados em avaliar a adesão ao tratamento, o acesso ao tratamento, determinar que o doente realmente ele adquire o medicamento controlador ou os medicamentos controladores todos os meses, e essa avaliação da adesão deve ser em todas as consultas. Muitas vezes o indivíduo tem adesão no início do tratamento e perde adesão. A perda de adesão ao tratamento inalatório tem que ser avaliado de forma obstinada. Bom, passou por essa fase, ele vai entrar na fase daquilo que o Mário Sérgio chamou de asma de difícil controle, o asma de difícil tratamento, que se deve basicamente a esses três fatores, né? Comorbidades que atrapalham o controle. E essas comorbidades têm que ser avaliadas também de forma obstinada. Será que o doente tem uma comorbidade T2, ou seja, ele tem uma rinosinusopatia, ele tem uma polipose nasal, que é uma comorbidade T2 muito importante, que atrapalha no controle da asma? Será que ele é obeso, ou ele está com sobrepeso, com obesidade abdominal? Durante a pandemia, as pessoas estão ganhando peso por diversas razões, por sedentarismo, estão se alimentando de forma inadequada, então ele ganha peso, e esse ganho de peso muitas vezes pode atrapalhar o controle da doença. Será que ele tem discinesias esofágicas, laríngeas? Será que ele tem uma DPOC associada? Será que ele tem uma depressão, uma ansiedade, uma doença do refluxo gastroesofágico, distúrbios do sono? Hoje nós sabemos que o distúrbio do sono pode atrapalhar no controle da asma. Então, todas essas principais comorbidades, focando principalmente nas comorbidades T2, rinosinusopatia, polipose, obesidade, avaliar muito bem tabagismo ativo e passivo. Também na pandemia as pessoas estão fumando mais, os cuidadores estão fumando, né? Uma avaliação ambiental adequada, passou por essa avaliação sistematizada. Percebo que a gente está desenhando aqui um funil, vai culminar com o diagnóstico da asma grave refratária, e que neste momento, e percebam que é um diagnóstico, deve ser um diagnóstico muito preciso para que a terapia-alvo realmente tenha eficácia. Chegou-se no diagnóstico da asma grave refratária, e isso vai corresponder à corte holandesa. Ela mostrou que é em torno de 3,7% dos pacientes, mas vamos focalizar que seja entre 3% a 5% dos pacientes. Ele vai receber do médico o diagnóstico da asma grave refratária, e aí a terapia personalizada, a terapia-alvo, passa a ter bastante importância. Bom, chegou nesse ponto, nós temos que fenotipar o paciente. É obrigatório.
para saber se ele tem uma asma eosinofílica ou uma asma não eosinofílica, né? A asma eosinofílica, ela corresponde aí a 75% das asmas graves refratárias. Então, a maioria dos casos de asma grave refratária é uma asma grave eosinofílica. E, a partir daí, nós temos que analisar se ele tem uma asma eosinofílica alérgica, ou seja, existe uma mediação do linfócito CD4, na sua expressão TH2, o componente alérgico é presente, ou seja, existe uma participação da IgE na fisiopatologia dessa doença. As interleucinas envolvidas são A4, A5 e A13, mas hoje nós vamos focalizar mais em interleucina 5. E essa asma, em geral, ela tem um início mais precoce. Ela começa frequentemente na infância, né? Ela pode ter um período de recrudescência, mas depois ela pode retornar na fase adulta. Existem comorbidades alérgicas, comorbidades T2 associadas. No entanto, essa asma eosinofílica pode ser não alérgica, e aí ela costuma ser mais grave, ela costuma se apresentar mais tardiamente, e aí a mediação é feita por uma célula inata do metabolismo, que é a ICLC2, ela é estimulada pelas alarminas, e o que acontece é uma lesão epitelial. Essa lesão epitelial pode ser por outras doenças, pode ser por infecções virais, pode ser por uma agressão ambiental. Então, a asma eosinofílica, que corresponde à maioria dos casos de asma grave, pode ser alérgica e pode ser não alérgica. Em ambos os casos, a interleucina 5 está diretamente envolvida na expressão desse eosinófilo e na refratariedade desta inflamação eosinofílica aos corticoides, tanto inalatórios como corticoides orais. E, por fim, a asma não eosinofílica, que pode ser neutrofílica ou paucigranulocítica, nós não vamos detalhar nessa apresentação, mas que a gente pode abordar durante o debate. Bom, todas as diretrizes hoje falam que, seja qual for a caracterização dessa asma grave, né, seja pela alta dose de medicamentos controladores necessários, ou seja pelos diversos critérios da GINA ou das forças-tarefas da ATS ou DRS, chegou-se nesse diagnóstico. O que nós temos que fazer, basicamente, é fenotipar. E para fenotipar a asma eosinofílica, nesse doente que já passou por toda aquela sistematização de avaliação, se o indivíduo tiver um eosinófilo no sangue com valor igual ou superior a 150, tiver um feno, né, no ar exalado acima de 20 partes por bilhão, ou um eosinófilo do escarro induzido acima de 2%, com valor igual a 2%, está caracterizado a asma grave refratária eosinofílica. Será que tem um componente alérgico, sim ou não? Muito provavelmente esses doentes do Mário, por ter asma tardia, podem não ter um componente alérgico definido. Então, existe a asma grave eosinofílica sem um componente alérgico. Então, a partir daí, se faz a fenotipização desse doente para chegar nesse diagnóstico da asma grave eosinofílica, e, a partir daí, nós dispomos hoje de imunobiológicos dentro da chamada terapia-alvo da medicina de precisão para tratar esses pacientes, e hoje a gente vai abordar fundamentalmente a anti-interleucina 5 e fundamentalmente o mepolizumab. Então, chegou desse diagnóstico, repito, esse diagnóstico dá para fazer em qualquer consultório, basta, esses valores são ou 150 no eosinófilo do sangue, ou 20 de feno, ou 2% no escarro induzido. Hoje existe uma correlação muito forte, muito bem estabelecida entre o eosinófilo no sangue e o eosinófilo no escarro induzido. Muito bem. Então, nós vamos basicamente abordar a interleucina 5. Percebo que a identificação do doente, como o Mário exaltou muito bem, é muito importante. É o ponto central do sucesso terapêutico, é a identificação adequada desse paciente. Bom, para atuar como anti-interleucina 5, ou a gente bloqueia o receptor de L5, e aí vai ser induzido a uma ativação de uma célula natural killer,
que vai levar à redução do eosinófilo através de uma depressão eosinofílica, ou então a gente bloqueia a própria IL-5, aí no caso com o mepolizumab, e que vai promover uma redução do eosinófilo sem depressão. Aqui é certeza que o eosinófilo residente, que é o eosinófilo de ação fisiológica, não será acometido, porque não existe uma depressão eosinofílica estabelecida. Bom, fundamentalmente, o mepolizumab que bloqueia a IL-5, ele vai reduzir, né, a proliferação, a maturação e a sobrevivência do eosinófilo inflamatório, aquele que cresce e causa o dano inflamatório tecidual com as consequentes alterações funcionais desse doente com asma. Então, a gente vai focar aqui no mepolizumab, através de uma demonstração dos estudos de vida real que mostram a experiência prática deste medicamento já com 3 anos de utilização plena. Muito bem. Bom, o médico é o detentor da tomada de decisões. É ele que vai determinar, por exemplo, qual imunobiológico que ele vai utilizar. Bom, na tomada de decisões, tem vários fatores que determinam essa tomada de decisões. Tem a confiança no procedimento terapêutico, experiência de uso com o medicamento, é claro, uma experiência exitosa. Ele tem uma experiência que o medicamento não causa efeitos adversos que possam ser pior, inclusive, do que a própria doença. Então, tem vários fatores que agem no médico para ele tomar uma decisão. Mas tem alguns fatores formais que nós devemos sempre levar em conta que estão colocados aqui. Primeiro, os estudos controlados, randomizados, duplo cego, os chamados estudos pivotais, que vão avaliar fundamentalmente a eficácia e segurança do medicamento, né? São os estudos que determinaram que as agências regulatórias aprovassem o medicamento do país em que ele está sendo utilizado. Mesmo entre os estudos pivotais, quando a gente vai analisar os desfechos desses estudos pivotais, e no caso da asma grave, os principais desfechos são redução de exacerbação grave, redução da necessidade de corticoide oral, melhora da qualidade de vida e a manutenção prolongada do controle da doença. Normalmente, a espirometria ela não é elencada como um desfecho principal. Ele normalmente é um desfecho secundário, mesmo porque esses doentes, principalmente esses doentes com a idade, por exemplo, dos doentes que o Mário Sérgio mostrou, são doentes com alto nível de remodelamento e que muitas vezes o êxito terapêutico não vai refletir diretamente na melhora da espirometria, apesar de que nos estudos de vida real com o mepolizumab, os doentes melhoraram a espirometria e é o que aconteceu, por exemplo, nos doentes da Santa Casa de São Paulo que estão recebendo o mepolizumab. Bom, então tem que ter uma coerência, uma uniformidade de resultados. Além disso, nós temos que avaliar os estudos de vida real. Os estudos de vida real são importantes porque o doente é avaliado no seu dia a dia, sendo exposto aos vários fatores. O doente de estudo randomizado é um doente artificializado. É por isso que a gente fala que ele tem uma alta validade interna, ou seja, o doente ele tem critérios de inclusão, critérios de exclusão, ele tem o telefone do médico o tempo todo, qualquer coisa que ele precisar, ele procura o centro de pesquisa, ou seja, um doente que não é o doente que vive na vida real, não é o doente, por exemplo, que compõe o rol de doentes, por exemplo, que o Mário Sérgio mostrou. Os estudos de vida real, então, avaliam a efetividade. A efetividade é o seguinte: vale a pena usar o medicamento num grupo grande de pacientes? Então, são estudos que são abertos, né? O doente é avaliado no seu contexto, o pesquisador, em geral, do estudo de vida real é o próprio médico avalia, portanto, ele mostra uma experiência de utilização, né? ele demonstra uma experiência de utilização. No entanto, tem um outro fator muito importante que a gente deve considerar, que é isto aqui.
Ou seja, os estudos de vida real têm que ser, os resultados dos desfechos dos estudos de vida real têm que ser coerentes, têm que ser uniformes com os estudos pivotais. Então, se o estudo pivotal ele mostrou a melhora desses principais desfechos que eu falei para vocês, isso tem que ser representado da mesma ordem de grandeza nos estudos de vida real. Então, tem que haver consistência, tem que haver coerência e uniformidade. Então, essa análise, né, quando você vai tomar decisão, e você, para tomar decisão, você precisa estar suportado pela evidência médica, essa coerência dos vários estudos de vida real deve ser consistentes, coerentes, uniformes com os estudos pivotais. A terceira forma é uma comparação indireta, mas não, porque não existe estudo head-to-head, né, com os vários imunobiológicos, né, mas isso a gente não vai entrar em detalhe, a gente pode falar no debate, isso aqui normalmente é análise de banco de dados. O importante é esta coerência e consistência desses dois fatores, e é isso que eu vou mostrar para vocês com relação ao mepolizumab, com relação ao Nucala. Então, esta experiência prática vai ser demonstrada com alguns estudos de vida real. Bom, o primeiro estudo de vida real que eu queria mostrar para vocês é o estudo Reality-A, que está publicado no European, né? Esse estudo ele é interessante, é um estudo que foi desenhado para durar 2 anos. No entanto, foi feita uma análise interina, que foi cujos dados foram mostrados nessa primeira publicação, de 12 meses de utilização. Então, é um estudo que está desenhado, ele está em andamento, mas foi um estudo desenhado para avaliar 850 pacientes, mas mais de 300 doentes foram avaliados dessa primeira observação, dessa primeira análise interina, né? Então, neste estudo foram avaliados pacientes de 18 anos, né? Esses pacientes tinham que ter prontuários bem preenchidos, bem feitos, né? Para poder entrar no estudo, tinha que ter uma avaliação de 12 meses anteriores ao estudo, e eles passaram a receber o mepolizumab, 100 miligramas a cada 4 semanas, e eles foram submetidos a avaliações em que o próprio médico do doente fazia essa avaliação, né? Então, o que aconteceu nesses primeiros 6 meses de estudo, né, em mais de 300 pacientes, 336 pacientes do estudo Reality-A, é que ocorreu, nesses 12 meses, uma redução de 69% na taxa de exacerbações, nos primeiros 12 meses, e uma redução de 77% nas exacerbações que demandaram idas à emergência ou hospitalização. Então, esse primeiro grande desfecho, que é redução de taxa de exacerbação, foi mostrado com um poder muito grande de avaliação, né? Mas quando a gente analisa, faz uma comparação dos 2 principais estudos pivotais, estudos randomizados controlados, com o mepolizumab, que foram o MENSA e o MUSCA, vocês observam que a redução da taxa de exacerbação teve uma coerência, uma consistência com o que foi observado nos estudos de vida real. Normalmente, os estudos... com o que foi observado nos estudos pivotais. Normalmente, a melhora de um desfecho em estudo de vida real costuma ser melhor do que nos estudos pivotais, porque nos estudos pivotais se analisa a população intention to treat, população ITT, que normalmente é um método de avaliação que privilegia o placebo, porque se o doente assinou o termo de consentimento e resolve sair do estudo, esse doente entra na avaliação. Então, percebam que o resultado do estudo Reality, que foi um estudo de vida real, teve uma uniformidade, uma coerência e uma consistência em relação aos estudos pivotais. Quando a gente vai analisar exacerbações que levam o doente para o hospital, para o pronto-socorro, no estudo do Reality-A, teve uma redução de 77%, e nos estudos pivotais, 61% e 68%. Então, percebam, e são populações diferentes. Percebam que tem uma coerência entre nos resultados entre os estudos pivotais,
populações diferentes e a redução de taxa de exacerbação que levavam para o hospital teve a mesma ordem de grandeza. E no estudo de vida real, esta ordem de grandeza foi semelhante, com desfecho até melhor, ou seja, uma redução de 77%. Então, percebam que, do ponto de vista de exacerbação, grave, os estudos são muito coerentes. Essa coerência, essa uniformidade de resultados é que dá um subsídio muito grande para a gente tomar decisão de prescrever o medicamento. Quer dizer, não adianta você analisar um estudo ou outro. Você tem que ver o conjunto de estudos, a análise entre eles e a análise dos tipos diferentes de estudos, ou seja, os estudos de vida real têm que ser coerentes com aquilo que foi mostrado nos estudos pivotais. Com relação à redução de necessidade com relação à redução de necessidade de corticoide oral, o que foi mostrado no estudo Reality-A é que houve uma redução de 50% da necessidade de corticoide oral no período estudado. Se a gente for analisar o estudo Sirius, que foi um estudo pivotal que analisou esse fator, o resultado do Sirius foi exatamente o mesmo, redução de 50% da necessidade de corticoide oral. Sendo que no estudo Reality-A, que é o estudo de vida real, 34% dos pacientes interromperam o uso de corticoide oral após a manutenção de 1 ano, que foi o resultado coerente com aquilo que o Mário Sérgio observou nos doentes dele que tomaram o mepolizumab. Então, percebo que está havendo uma coerência, está havendo uma uniformidade entre os pivotais, os de vida real, e aquilo que um médico que atende consultório, que lida com um doente como o Mário Sérgio, observou nos doentes dele, né? Muito bem, aquele foi um estudo de vida real. Então, eu vou mostrar agora mais alguns estudos. Esse é um estudo feito na Itália, foi um estudo multicêntrico, feito em algumas cidades da Itália, né? Foi um estudo onde foram observados 138 pacientes, 11 centros de pesquisa, pacientes acima de 18 anos, a média de idade de 58 anos, o tempo de observação de 12 meses. Percebam que a média de eosinófilos nesse estudo desses 138 pacientes era de 822 eosinófilos, né? E eram pacientes que a metade deles tinha polipose nasal. A polipose nasal é um grande fator de descontrole. É uma comorbidade T2, né, hipereosinofílica, sendo que esses pacientes, metade deles tinha polipose nasal, que é um dado muito interessante para o estudo de vida real. E aqui o que a gente observou é que depois de 12 meses teve uma redução de 81% na taxa média de exacerbações, ou seja, o resultado desse estudo italiano foi, inclusive, superior ao estudo Reality-A e percebo, metade tinha polipose nasal. Se a gente for analisar nesse estudo italiano a redução de exacerbações que requereram hospitalização, teve uma redução de 89%. Então, percebo que esse impacto positivo, né, do medicamento em reduzir a hospitalização é muito impactante e ele é uniforme em todos os estudos e, principalmente, são populações diferentes, inclusive essa com uma grande incidência de polipose nasal. Agora, interessante desse estudo, Mário, que é diferente do que a gente observa dos estudos pivotais da tua experiência, é que nesse estudo italiano teve um ganho de 340 ml do VF1, ou seja, teve uma repercussão positiva na espirometria, né? Ao contrário do que a gente imagina, que indivíduos com asma grave nem sempre vão melhorar a espirometria. Nesse estudo italiano, e é a experiência que a gente observa lá na Santa Casa, os indivíduos ganham função pulmonar. Um dos nossos doentes com asma grave lá, inclusive, ele ganhou função pulmonar, ganhou 500 ml aproximadamente de VF1 na segunda dose do medicamento, né? Esse já é um estudo francês. É um estudo interessante porque foi um estudo que teve uma avaliação de 24 meses, né? Estudo de vida real. 146 pacientes, 20 centros de pesquisa da França, também acima de 18 anos, idade média 58 anos,
93% dos pacientes tinha comorbidades T2, ou seja, tinha rinocerosopatia, polipose, sendo que 38% com polipose nasal, ou seja, indivíduos com inflamação T2 exuberante, uma taxa média de eosinófilos grande, 721, avaliação de 24 meses. O que aconteceu nesse estudo francês da redução de taxa de exacerbações? Redução de 86% na taxa de exacerbações, redução de 83% na taxa de exacerbações que demandaram idas à emergência ou hospitalização, né? Uma redução muito importante dos eosinófilos, né? A média inicial do basal era de 721 eosinófilos. Esses pacientes, no final dos 24 meses, permaneciam com 92 células, aqui de 721 eosinófilos, ficaram com 92 eosinófilos em média, uma redução de 87% no número de eosinófilos de hemograma, e essa redução de eosinófilos ela permanecia prolongada nos 2 anos de avaliação, o que mostra que não há taquifilaxia, não há produção de anticorpos neutralizantes, porque durante todo esse tempo os eosinófilos caíram e permaneceram baixos, né? O Mário falou do ACT do doente dele, que os doentes dele tiveram um ACT, né, chegando perto de 25. A média do ACT no período basal desses doentes era de 10. Lembrem que abaixo de 19 significa descontrole, abaixo de 15 o controle muito pobre, né? O ACT ele é significante quando ele passa de 19, fica de 20 para cima, ou quando o paciente ganha 3 pontos no ACT depois do início do procedimento. Ambas as avaliações são significantes. No final dos 24 meses, a média do ACT foi de 18, quase 19, né? Com um aumento médio de 83% no controle. Ou seja, os indivíduos reduziram a exacerbação grave e se mantiveram controlados. Esse é um dado muito importante, porque a instabilidade do controle da asma, você sabe disso, pode fazer o indivíduo perder função pulmonar, piora a qualidade de vida e predispõe à exacerbação. Então, já indo para o final, eu vou fazer uma avaliação global disso que eu falei, né? Então, aqui estão os estudos de vida real e aqui estão os principais estudos pivotais. Existem vários estudos pivotais com o mepolizumab, estudos de extensão de até 5 anos, estudos de interrupção, o que acontece quando você para o medicamento, o que acontece com esse doente, né? Mas esses são os principais. Então, percebo que, do ponto de vista de exacerbação, os resultados dos 3 estudos de vida real feitos com populações diferentes, o resultado de redução da exacerbação teve uma coerência com o que foi mostrado nos estudos de vida real. E, repito, normalmente os resultados dos estudos de vida real são melhores que os pivotais, porque os pivotais utilizam o critério de intention to treat. Quando a gente analisa a exacerbação que precisou de hospitalização, esses são os resultados dos estudos de vida real, esses são os resultados dos estudos pivotais. De novo, coerência, uniformidade, né, entre os diversos resultados, né? Então, o escopo da aula é mostrar a experiência, e nada melhor do que mostrar a experiência do que avaliar os estudos de vida real em várias populações do mundo, né? Então, o estudo de vida real com o mepolizumab mostrou redução significativa de exacerbação, redução de exacerbação que requerem hospitalização, redução média de eosinófilos no hemograma, e esses eosinófilos permaneceram baixos, redução da necessidade do uso do corticoide oral, e existe consistência, coerência e uniformidade entre os estudos pivotais propriamente ditos e da comparação dos pivotais com os estudos de vida real. Os artigos que eu mostrei nesta apresentação, vocês podem pegar o artigo na íntegra, pedir pelo e-mail medinfo@gsk.com. E eu aqui termino minha apresentação e a gente pode agora ir para o debate, que acho que é a parte mais importante aí do evento. Muito obrigado pela atenção. Obrigado ao Mário e ao Roberto. Eles foram bem didáticos. E hoje vai ser
a minha vingança, né? Hoje eu não preciso mandar questionamento pelo chat, hoje eu estou com o microfone aberto. Então, enquanto as pessoas elas perdem um pouco a timidez e mandam os questionamentos aqui, eu vou pôr alguns pontos para que o Mário e o Roberto eles possam acrescentar aqui. Só antes de eu pontuar alguma coisa, né? Fazer uma brincadeira que eu faço com os alunos e com os residentes, que tem duas mulheres na vida do paciente asmático e o asmático que você não está conseguindo controlar. Gina, né? Mas que você, como foi bem lembrado, pode usar as diretrizes brasileiras ou de qualquer outra sociedade, né? E eu costumo dizer a Kátia, que o Roberto citou aí, né? As comorbidades, incluindo tabagismo, obesidade, né? O ambiente, a adesão, que é um dos principais fatores de não controle, né? As infecções, né? E a técnica inalatória. Então, acho que isso é o principal. Um paciente grave, ele tem que controlar. Paciente asmático leve ou grave, ele atinge o controle. A partir do momento que não atinge o controle, vai ser revisado, como o Roberto falou. Roberto, a gente está vivendo um momento muito feliz na pneumologia. Quando eu formei, não havia um tratamento específico para o DPOC, dava os remédios da asma. Os pacientes com asma só tinham a beclometasona. Na residência já apareceu os broncodilatadores de longa associado, e hoje a gente está com terapia-alvo específica. Então, na oncologia, nas doenças intersticiais fibrosantes e na asma, a gente está vivendo um momento que a reumática e a oncologia já vivem a um certo ponto. Você mostrou a coorte holandesa, mas você tem a sua coorte em São Paulo, a Regina tem a dela. Então, a gente sabe que 50% dos asmáticos, eles não aderem ao tratamento, e nesses ambulatórios específicos de asma grave, que você tem acesso, mas, por exemplo, eu e o Mário não temos, avaliar o escarro, né? A eosinofilia no escarro, a neutrofilia no escarro, e a gente também não tem acesso ao feno. Na corte holandesa, metade dos pacientes eram eosinofílicos, metade não o eram. E na da Regina, também metade não eram eosinofílicos. Como é o escarro dos seus pacientes nesse ambulatório de asma grave? E na falta do feno e da análise do escarro, se a gente deve basear, além da história clínica do paciente, os vários fenótipos, através da identificação clínica, você citou bastante também a polipose, a gente falou de obesidade, a gente falou de início tardio, né? Se quanto maior o eosinófilo, melhor a tendência de resposta. Então, comenta esses dois questionamentos enquanto a gente vai vendo os próximos. Cabral, obrigado pela pergunta. Bom, só para deixar claro, o feno e o escarro induzido do nosso ambulatório a gente usa para pesquisa da pós-graduação. Tá? Então, tem lá dois doutorandos que estão fazendo suas teses, a gente não faz em todos os doentes de uma forma sistematizada, generalizada. Tá? A gente faz para esses doentes que são objetos de pesquisa. Na nossa amostra, que não é uma amostra grande, que faz o feno e o escarro induzido, 60% é eosinofílico. Tá? Os outros 40%, a gente não fala que não é eosinofílico, porque hoje a gente sabe que muitas dessas asmas neutrofílicas, propriamente dita, e a gente define asma neutrofílica quando no escarro induzido tem mais de 60% de neutrófilo, né? Muitos desses doentes, eles não têm um nível de eosinófilo alto para caracterizar a asma eosinofílica, mas também não tem um nível de neutrófilo alto para caracterizar a neutrofílica. Nós temos 2 falsos granulocíticos só lá. Muitas dessas asmas não eosinofílicas, não é que elas não são eosinofílicas, é que eles estão tomando
grandes quantidades de corticosteroide, eles estão fazendo infecções virais de repetição. Você sabe que a infecção viral baixa o eosinófilo, né? Então, muitos desses, vamos dizer assim, 30% que são não eosinofílicos, não é que eles não sejam, é que eles talvez estejam vivendo um momento terapêutico ou de vida que não subiu o eosinófilo. Então, o que a gente faz? A gente pega hemograma histórico de até 1 ano. A gente faz uma avaliação histórica desse hemograma. Analisa comorbidades T2 fortes. Se eu pego um doente, por exemplo, que chega lá com asma grave, está refratário ao tratamento, tem, por exemplo, 140 eosinófilos, está tomando 30 miligramas de meticortem, tem polipose nasal, ele provavelmente é eosinofílico. E o eosinófilo não subiu porque ele está tomando medicamento. Ou esses doentes que estão fazendo infecções virais de repetição. Então, na realidade, existem os pontos de corte para o diagnóstico, mas o doente tem que ser avaliado na sua plenitude, né? Nós temos um doente lá neutrofílico, que inclusive é um doente de muito difícil tratamento, né? Mas ele não tem nenhuma comorbidade alérgica, ele não tem, uma paciente, não tem, não fuma, aliás, o tabagismo pode baixar o eosinófilo, tá? Uso de azitromicina prolongada pode baixar o eosinófilo, tem todos esses fatores. Essa doença neutrofílica, ela tem uma hiperinsuflação pulmonar exuberante. A gente faz uma tomografia em ZEIS, ela faz um monte de mosaico, ela tem o FEV2575 de 17%, ela tem uma diferença VF1-CVF de 700 ml, né? Então, ela tem sinais, o neutrófilo é uma célula periférica, né? Ela tem sinais nítidos de elastólise, né? É uma hiperinsuflação persistente, né? Então, assim, a gente, neste caso específico, a gente conseguiu mostrar pelo scar reduzido que era uma neutrofílica, mas não precisa do scar reduzido. Existe um comemorativo clínico associado que faz, através de uma análise global do paciente, você chegar o mais próximo possível do diagnóstico, tá? Então, para indicar, por exemplo, uma anti-L5, a indicação ela é feita com o eosinófilo acima de 300, por exemplo, pela ANS, pelo convênio. O diagnóstico é feito acima de 150. Mas se o indivíduo tiver, por exemplo, com 140, na hora que eu pego hemogramas, eu pego um histórico de hemogramas, em algum hemograma ela vai estar com o eosinófilo de 400, de 500. Entendeu? Tem períodos que o eosinófilo sobe. Então, o número 150 para o diagnóstico, ou o número 2%, ele não é absoluto. São números de ponto de corte que te auxiliam no diagnóstico, a gente tem que avaliar o doente na sua plenitude. O doente, por exemplo, que sofre estresse oxidativo, ou por tabagismo, ou por exposição ambiental, ou quando tem obesidade, o obeso produz TNF e interleucina 6. Ele aumenta a expressão do fator kappa-beta e aumenta a interleucina 8 e aumenta o neutrófilo. Quando aumenta o neutrófilo, cai o eosinófilo. Então, todos os fatores de estresse oxidativo, e a gente sabe que numa cidade grande tem vários fatores de estresse oxidativo, e a obesidade é um fator de estresse oxidativo, o indivíduo pode ter eosinófilo baixo. Então, obeso pode ter asma eosinofílica com eosinófilo no hemograma baixo. Aí você avalia o doente na sua plenitude. Tinha mais uma pergunta? Não? Era isso mesmo? Tinha mais uma pergunta? Não, tem mais perguntas. O Dr. Keidson vai passar o microfone para o Dr. Guilherme, que ele quer fazer uma pergunta, e depois eu volto com outros questionamentos ou de outros colegas. Então, Dr. Keidson, você pode passar o microfone para o Guilherme, faz favor? Dr. Guilherme. Eu liberei o áudio aqui já do Guilherme. Quem mais quiser também fazer algum tipo de colocação, tirar alguma dúvida, também pode levantar a mão e a gente vai liberar o áudio, tá certo? E aí, estão escutando? Escutando, sim. Então, boa noite aí, mais uma vez a Sociedade Brasiliense por esse evento aí de alto nível. Então, Mário, eu queria saber, assim, mais ou menos, a gente já até tem ideia que nessa sobreposição, né, de fenótipos, tanto da asma alérgica como da asma eosinofílica, como foi o caso dessa sua paciente aí, até um terço desses pacientes, até comum 30%, está fazendo esse tipo de sobreposição.
Mas aí, no caso seu particular, é até nítido, uma paciente tem um IgE acima até 2.500, então foi optado até pela anti-interleucina 5. Mas no caso de, vamos extrapolar um pouco, imaginando que esse IgE fosse até menor, 1.000, 1.100, com esse IgE alterado, qual que seria a sua opinião? Qual medicamento você estava opinando em entrar primeiro? Um anti-IgE ou uma anti-interleucina 5? Nesse caso específico desses pacientes nossos, um até fez no hospital de base, ele tentou fazer o uso do omalizumab sem resposta. Então, ele não respondeu bem. E a IgE deles estavam todos, como você viu aí, todos muito acima de 2.000, e uma chegou até a 4.000, ou seja, fora da faixa de indicação terapêutica pelo omalizumab, né? Então, na verdade, eu nem cheguei a ter essa dúvida, não, sabe, Guilherme? Eu tive que fazer a opção mesmo pela antiterleucina 5, porque a injeta extrapolava os limites da indicação do omalizumab. Então, realmente, nessa fase aí, nesses 5 pacientes, eu não tive muita alternativa, não. Eu fui por aí mesmo. Foi pela indicação quase que absoluta mesmo da interleucina 5, que era o que estava disponível na época. Posso falar, Cabral? Sim. Só complementando, quando eu falei outra pergunta, é uma outra pergunta sua. Quanto maior o eosinófilo no hemograma, maior a eficácia do medicamento. Então, com eosinófilo, isso é tudo estudo pós-hoc, né, dos estudos pivotais. Com 150 de basal, a redução de exacerbação é 53%. Com 400, a redução é 73%. Então, quanto maior o eosinófilo basal, maior a eficácia do medicamento. E nesse caso do Mário, e a pergunta do Guilherme, nesses casos em que a gravidade da asma se manifesta tardiamente, é muito provável que a mediação seja para ICL-C2 e não pela TH2. Então, as asmas tardias, como é o caso do paciente, vai se beneficiar certamente melhor com a anti-IL-5. Quantas pessoas vão solicitando para fazer os questionamentos, eu vou pedir que você elenque uma pergunta que é sempre rotineira, Roberto. E como eu sei que você também estuda a obesidade, vou fazer um questionamento também na sua corte. Então, a primeira coisa é, a partir do uso de uma terapia-alvo, quais as medicações que você começa a retirar pela ordem à medida que o paciente vai melhorando? Em relação à obesidade, você já citou, né, as características de fenótipo e de endótipo desses pacientes. Na sua corte, quantos pacientes vocês encaminharam para cirurgia bariátrica? 60% dos nossos doentes têm sobrepeso, tá? 20% têm obesidade. Desses 20%, a gente caminhou em torno de 10 pacientes para a cirurgia bariátrica. Nós temos um grupo de pesquisa de cirurgia bariátrica lá na Santa Casa, um grupo bem atuante. Então, nós encaminhamos 10 para a cirurgia bariátrica nesse período todo de observação. Mas o encaminhamento não foi só pela asma, né? Que o doente tinha outras comorbidades muito importantes que demandou. Era um doente com obesidade mórbida, realmente. Tem uma que é clássica, né? Uma menina que tinha ela chegou no nosso ambulatório com 180 miligramas de meticortem, tá? Ela tem uma obesidade mórbida, tem um MC próximo de 40. Ela chegou a fazer 2 fraturas de tornozelo por estresse, por peso. Fratura espontânea de tornozelo. Essa foi encaminhada para a bariátrica e, felizmente, ela ficou bem. Então, temos doentes com cirurgia bariátrica e a gente tem trabalhos publicados com esses doentes. Com relação ao primeiro medicamento, certamente é o corticoide oral, né? Tirar o corticoide oral. E aí a retirada do medicamento, Cabral, é muito individualizado, né?
O que eu não tiro nunca é corticoide inalatório e LABA. Esse vai ficar o resto da vida do doente. Eventualmente, se o doente tiver com sobredose de corticoide inalatório, que é muito frequente, muitos desses doentes têm que estar tomando supradose de corticoide inalatório. A gente procura trazer para uma dose adequada, de acordo com o estado de controle do doente, né? Se ele estiver tomando, por exemplo, lama, teotrópio, né? Depende do doente. Se é um doente, por exemplo, que ele não faz broncoconstrição com frequência, se é um doente que tem uma função pulmonar razoável, se é um doente que ganhou função pulmonar, eu vou tirar um broncodilatador. Agora, tem doenças que, eventualmente, eu tenho que deixar com broncodilatador de acordo com a espirometria, de acordo com a clínica do paciente. Então, primeiro a corticoide oral, tenta baixar o corticoide inalatório, jamais retirar, mas baixar o corticoide inalatório, principalmente se estiver em dose elevada, e manter ou não o tiotrópio é muito personalizado, vai depender de cada doente e da espirometria dele, como eu disse. Se ninguém tem nenhum questionamento, eu vou continuando aqui com uns pontos duvidosos. Mário, eu vi que você tinha uma paciente em idade fértil. Então, o outro questionamento comum que a gente sempre se faz é: nunca se estudam gestantes. Mas o omalizumab, por exemplo, tem um tempo muito grande de mercado. Então, com certeza, os ambulatórios de asma grave tinham pacientes que usavam em engravidar. Tiveram que retirar a medicação. Então, eu queria saber do Mário e do Roberto como eles lidam com essa situação na mulher em idade fértil, sobre o aconselhamento, e se o Roberto, na corte dele, nas mais antigas de omalizumab e nas mais atuais, ele tem pacientes que engravidaram e tiveram que retirar a medicação, como fica esse dilema. Eu tive no ano passado uma paciente que eu segui de muito tempo, 2 pessoas na família tinham asma grave, uma já tinha feito até a broncoscopia, né, com termoplastia, um serviço que ela acompanhou, e essa moça, quando foi iniciar a medicação, ela engravidou, e a gente teve que deixar o processo dela em suspenso. Então, gostaria de saber do Mário e do Roberto como vocês fazem nessa situação. E um outro questionamento na retirada é: o omalizumab, mais uma vez, tem muito tempo do mercado e chega naquela situação que os trabalhos mostram quando entrar, mas nunca quando tirar. E os pacientes não querem retirar a medicação alvo específica porque eles têm medo de piorar. Então, mais um questionamento para o Roberto é: algum dia nós vamos fazer associação de medicação e nos pacientes que tiverem controlado, a gente vai ter algum tipo de pensar em retirada das terapias-alvo? Posso começar, Mário? Você quer começar? Não, pode começar. Eu até tinha enviado também para aí essa pergunta do Cabral agora, que é bastante oportuna, e a gente tem vivido esse dilema mesmo, de quando tirar essa medicação e se podemos avaliar como não resposta ou não, e quando que a gente pode fazer isso, incluindo, pegando o gancho do Cabral aí, né? Tá. Primeiro, nós tivemos um caso só de paciente que engravidou, né? Na realidade, ela mesma quis suspender o medicamento, né? Porque não tem nenhum estudo com gestante para nenhum imunobiológico. Então, a conduta tem que ser muito individualizada e vai depender do risco de vida da mãe, né? Essa paciente que suspendeu, ela tomava, na realidade foi com omalizumab, isso tem uns 10 anos mais ou menos, foi com omalizumab. A paciente suspendeu e piorou muito, mas ela suspendeu por conta própria. Ela nem apareceu mais lá para tomar. Ela sumiu e sofreu um abortamento. Mas a asma dela piorou muito, piorou demais, e foi um problema,
Porque na época a gente tinha lá, a gente nunca, a Santa Casa é proibida de judicializar. Nós não temos nenhum paciente judicializado, nós somos proibidos de fazer isso. É que a gente conseguiu um lote de tratamentos com a Secretaria de Saúde, através de um formulário chamado Formulário 54, que você pede medicamentos fora do rol do SUS. A gente conseguiu 30 tratamentos com a Secretaria de Saúde. E a gente não conseguiu reincluir essa paciente. Tá? Então, foi um problema sério. E nós tivemos uma paciente que parou por conta própria porque teve câncer de mama. E na época falavam que o omalizumab podia dar câncer. Hoje a gente sabe que isso está bem seguro, né? Mas na época tinha dúvida. Então, a questão da gestante, Cabral, vai depender de cada doente. A gente tem que sentar com a paciente, mostrar quais são os riscos e benefícios dela continuar ou não. Ela continuar, vai fazer mal para a criança? Não sei. É um risco que tem que correr. Só que se você retirar, você pode morrer, vai morrer você e a criança. Então, é feito toda uma questão ética, a gente encaminha, né, para os setores de bioética do hospital, é feita uma análise individualizada de cada paciente. Tá? Felizmente, nós tivemos uma só que ficou gestante e ela mesmo suspendeu por conta própria. Mas, no caso disso acontecer, é uma paciente com asma grave, potencialmente fatal. A asma é uma das doenças que mais causam acidentes obstétricos. A mãe asmática descontrolada tem descolamento prematuro de placenta, alteração do desenvolvimento fetal, aumento de sangramento. A gente sabe que a gestante ela tem um deslocamento da curva de dissociação de hemoglobina. Então, ela tem uma dificuldade de liberar oxigênio para o tecido, porque esse deslocamento da curva faz com que aumente a afinidade pela hemoglobina para ela poder captar bastante oxigênio no pulmão, mas como a 2,3-DPG está baixa, ela vai diminuir a capacidade de liberar do tecido. Então, a gestante asmática descontrolada tem uma série de danos para ela e para o feto, tá? Uma série de problemas. Isso tem que ser colocado, né? E colocar. Nós não sabemos o que pode causar para o feto. Não sabemos, não tem estudos, não tem evidência. As próprias indústrias falam, não sabemos o que pode acontecer. A tomada de decisões, se suspende ou não, tem que ser individualizado e tem que ser compartilhado entre o médico e o paciente. E os familiares, obviamente. Então, é individualizado, tá? Com relação à gestante. Quanto tempo utilizar? A resposta é quanto tempo vai deixar o imunobiológico ou o omalizumab ou o mepolizumab? É igual a corticoide inalatória, a resposta por enquanto. Não existem estudos. Tem um estudo de interrupção de tratamento que foi feito com mepolizumab. Esse estudo ele fez o seguinte, ele pegou todos os pacientes que estavam tomando mepolizumab dos estudos pivotais, tá? E simplesmente pegaram esses doentes, aí fizeram randomização, um grupo ficou com placebo e o outro continuou com o mepolizumab. O que aconteceu? 71% que estava sem o mepolizumab começou a exacerbar e o eosinófilo voltou ao que estava no período basal. Então, realmente, não há nenhum trabalho de evidência de interrupção de tratamento. Do omalizumab só tem um trabalho que eles interromperam depois de 6 anos. Com o mepolizumab, não tem nenhum trabalho de interrupção. Então, a resposta agora, o que eu falo para o doente, o que eu falo para o gestor? Por tempo indeterminado. Se o medicamento teve sucesso, né, e no caso do mepolizumab, a gente tem que dar 6 doses, se ele não melhorou depois de 6 doses, ou seja, não caiu o eosinófilo, não reduziu o taxa de exacerbação, nenhum desfecho, né? Depois de 6 doses, a gente pensa em interromper por falta de eficácia. Mas, tendo sucesso, o tratamento é por tempo indeterminado. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é a seguinte, existe uma lei farmacológica que diz o seguinte, toda vez que tem um medicamento que age num receptor, ou seja, o medicamento ele vai e age num receptor, e você tem um processo inflamatório que age no receptor, por exemplo, nicotina no receptor de nicotina, e L5 no receptor de L5. Quando você bloqueia o ligante, por exemplo, uma anti-L5, e você mantém bloqueado, existe um down regulation de receptor, existe uma clarificação de receptores em todas as células. Esse é o fundamento do tratamento do tabagismo. Você dá a nicotina, vai reduzindo a dose, os receptores de nicotina vão clarificando, e aí você tira tudo e ele não tem abstinência. Então,
Agora, essa máxima farmacológica é uma máxima fisiológica. A gente não sabe quando que isso vai acontecer com o mepolizumab. Não sabe. Então, quanto tempo utilizar, por quanto tempo, por tempo indeterminado, enquanto o medicamento estiver tendo efeito positivo para a doente. Beto, tem um questionamento aqui, mas você acabou de responder, né? Que o paciente, então, que vai indo bem com a medicação, ele vai continuar sempre. Mas aquele que não teve resposta, qual seria o tempo médio de avaliação? Que eu entendo que você falou pelo menos 6 meses de uso para qualquer tipo de medicação. Os 6 meses, Cabral, só deixar claro, é porque é o tempo médio dos estudos de uma forma geral, dos estudos pivotais. É só por isso. No entanto, o mepolizumab tem uma vantagem que existe um marcador de eficácia, coisa que o omalizumab não tem. Quando você dá o omalizumab, a IgE até aumenta. Tá? Quando a gente dá o mepolizumab e a gente sabe que ele está funcionando, é porque assim, nas 3 primeiras semanas de uso, o eosinófilo cai. Se o eosinófilo caiu, é porque vai ter repercussão clínica. Então, se teve uma queda do eosinófilo na fase inicial, a gente faz um hemograma depois de 1 mês, aí esse tempo que a gente espera para reduzir a taxa de exacerbação passa para 1 ano. Agora, se o eosinófilo não está caindo, está ficando numa média que você não está contente, você espera 6 meses. Antes de eu passar aqui, então, para a doutora Nathalie, e para vocês fazerem outros comentários, eu queria que você citasse os outros imunobiológicos, eles excluíam uma população que vem com asma grave, que são os pacientes com vasculite. Então, eu tenho pacientes com benralizumab, com mepolizumab, e os pacientes com vasculite, por eles não terem excluído nos estudos e terem na bula esses pacientes com vasculite ou suspeita de vasculite, o mepolizumab, você acha que é o mais indicado? Na realidade, é o único. É o único indicado. É para a EGPA, né? O antigo Churg-Strauss, e realmente a eficácia e segurança é surpreendente. Realmente tem uma redução de taxa de exacerbação da vasculite e controle das comorbidades, né, do tipo asma. Né? Só que aí a dose é de 300 miligramas por mês, e não de 100 miligramas por mês. Mas no caso da EGPA, né, da Churg-Strauss, o único imunobiológico indicado é o mepolizumab. Então, acho que eu vou, se não tem mais nenhum questionamento, eu vou passar para a doutora Nathalie e posteriormente, se vocês quiserem fazer algum questionamento final e agradecimento. Eu agradeço a oportunidade da Sociedade Brasiliense de Doenças Torácicas, agradeço a presença de todos, e um abraço aí, meus amigos, o Mário e o Roberto. Nathalie, muito obrigado e boa noite. Boa noite, Cabral, muito obrigada, eu que agradeço. Acho que a aula foi ótima, né? A gente conseguiu trazer uma discussão aqui de alto nível. Foi muito enriquecedor, ainda mais um dia depois, né, desse Dia Mundial da Asma e ainda recebendo a notícia que a Conitec aprovou hoje o mepolizumab. Então, acho que foi um dia bem propício para a gente trazer esse tema. Agradecer muito a vocês, doutor Mário, foi muito legal, né, ter ilustrado um pouco com seus casos, doutor Roberto com sua experiência aí. Só agradecer a Jéssica também pelo apoio nessa aula e abrir para vocês fazerem considerações finais e se despedir. Vou começar. Eu quero agradecer Pode ir, Roberto. Quero agradecer o convite, a honra, a confiança em mim depositada, a satisfação de mais uma vez interagir com o Grupo de Brasília. E desejar muita saúde a todos e vamos enfrentar essa pandemia o melhor possível. Um grande abraço a todos e eu estou sempre disponível, sempre que vocês quiserem, sempre que vocês precisarem. Para Brasília, estou disponível a qualquer hora. Que bom, seja bem-vindo sempre. Beleza, né? Poder contar com o Roberto Tibulov toda hora assim é uma coisa muito especial, é uma condição muito bacana para Brasília. Agradeço demais assim, a você, Nathalie, por ter me chamado para
apresentar esse caso. Cabral, pela coordenação sempre eficiente, né? Você não podia escolher um nome melhor, né? Muita formação muito sólida. E um prazer enorme de poder ouvir o Stimulov, discutir com ele, aprender demais. A gente sempre aprende, você tem os seus casos, mas você vai vendo que você podia ter feito mais, podia ter feito melhor sempre, né? No dia a dia do nosso consultório normal, né? Que a gente não tem uma estrutura mais ampla, como fosse um ambulatório específico, né? Então você é obrigado a tocar de uma maneira mais usual mesmo. Então é difícil para a gente, né? Quando se conseguir selecionar o caso, conduzir e abordar toda essa gama enorme que o Roberto assinalou para a gente. Então através desses encontros, a gente tem que agradecer também a GSK que propiciou esse evento, para a gente poder crescer cada vez mais. A gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo, e agradeço demais a vocês. Um grande abraço, Stimulov. Saudade de vocês, saudade de encontrar vocês nos congressos. É muito bacana isso, mas eu acho que em breve a gente vai estar junto. Acho que até 2022, 2023 a gente vai estar junto. Né? Então, um abraço a todos. Muito obrigada, Keidson, também, pelo apoio aí. Um abraço. Cabral, muito obrigado. Um abraço. Viu? Um abraço, Obrigado, Stimulov. Um abração a vocês todos aí. Então, um abraço. Obrigado a vocês, tudo de bom. Tchau. Tchau, boa noite. E agora fritar mais batatinha.